Esse é o tema que o nosso amado pastor pôde preparar, para que assim possa nos dar como alimento a adoração e a verdade. Isso baseado no livro de João 4, os seus versículos 22 até 24. Passo a ler a leitura. João 24, ou seja, João 4, os seus versículos 22 a 24. Lê-se assim a palavra do Senhor. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E toda palavra lida que vai sair, o Senhor vai poder abençoar. Amém. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, ou o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Agora, adoração em espírito e em verdade. O que é isto? Como é que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade? Como nos aproximarmos de Deus em espírito e em verdade? Agora, nós vamos encontrar Jesus aqui a nos ensinar várias coisas neste versículo. Primeiro, adoração em espírito indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. A adoração tem um nível. Esta adoração está a mostrar qual é o nível do espírito, qual é o nível de adoração que nós devemos ter. Qual é esta adoração verdadeira? Primeiro, devemos começar ou comparecer diante de Deus com total sinceridade. Nós temos que comparecer diante de Deus com a total sinceridade de adoração. É um espírito, isto quer dizer, temos que ter uma disposição de ânimo. Nós precisamos ter uma boa disposição de ânimo, dirigido pela atividade do Espírito Santo. O Espírito Santo é que deve nos dirigir. Então, quando nós viemos ao culto, a primeira coisa que você faz antes de sair, ore a Deus. Senhor, eu vou diante da tua casa agora. Peço que o Senhor fale comigo hoje. Use teu servo para que possa me exaltar a ser um verdadeiro cristão diante de muitos. Ou seja, Senhor, faça de mim um vaso novo, que eu seja um verdadeiro diante de muitos hipócritas. Eu seja uma verdadeira cristã diante de muitos hipócritas. Assim como os verdadeiros santos, os que te adoraram primeiro antes de mim. Amém, amém. Quero ser como Paulo, quero ser como Pedro, quero ser como aqueles irmãos que se entregaram na fornalha.
Quero ser como aqueles irmãos que aceitaram ser devorados por leões nas arenas, mas não negaram o seu santo nome. Amém. Estão a entender? Isto chama-se uma verdadeira adoração. Não se importando com o que pode acontecer. Não se importar com o que o mundo diz a nosso respeito. Nós temos que ter uma verdadeira adoração em espírito, até que onde nós estivermos a passar, o mundo reconhecer que aqui passou filha e filho de Deus. Amém. Graças a Deus. Os homens devem ver em nós o Espírito de Deus pairando em cada um de nós. O nosso respirar, as pessoas, quando nós chegamos, sentir que aqui há algo que apareceu. Isto é a verdadeira adoração. Em espírito e em verdade. Mas agora eu estou a falar adoração em espírito. A adoração é espírito. Nós temos que ter um bom ânimo. Segundo, Jesus nos ensina a adorar em verdade, em espírito e em verdade. A palavra verdade em grego quer dizer aletheia. A palavra aletheia quer dizer verdade em grego. É uma característica de Deus. Nós vamos ver a palavra verdade. É uma das características, é uma característica de Deus. Você vai encontrar em Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Está vendo? Cuja esta verdade nós é encontrada em Jesus Cristo. Se Deus é a verdade e é encontrada em Jesus, então o próprio Jesus Cristo é a verdade. Ele é o próprio Deus. Escute, em Efésios 4, 19 e 21, diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda a impureza, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o tende ouvido e nele foste ensinado com esta verdade em Jesus. Aqueles que não têm a verdade, não é? Os que não adoram a Deus em espírito e em verdade, estes são empurrados, não é? Para a impureza, para a escravidão, para a escuridão. Por quê? Porque eles não adoram o espírito e em verdade. Como assim, pastor? Me admira bastante quando encontro alguém estava na igreja do Senhor, ou no templo do Senhor, no tabernáculo de Deus, adorava, falou em línguas estranhas, achando que foi ungido com o Espírito, mas nunca mudou a sua vida. A vida continua a mesma. Continua a mesma pessoa. Mas desde que foi batizado pelo Espírito Santo. Não, igreja. Não. Os que são batizados pelo Espírito Santo, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Há muitos que entram no Espírito, mas não entram na verdade. Então as duas coisas devem funcionar junto. Quando está em espírito, então deve entrar na verdade. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e que recebe mediante o Espírito Santo. O próprio Deus se revelou em Jesus Cristo. Nós recebemos Ele no Filho, não é assim? Então, o Espírito Santo, Ele hoje, onde nós estamos, Ele nos aparece em Espírito Santo. Nós recebemos Ele em Espírito Santo. Em Espírito. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, despreza no seu todo o acesso da verdadeira adoração. Todo aquele que rejeita, que nega, não é? A verdadeira adoração, não é? Então, está a ignorar a verdade, as doutrinas da palavra de Deus.
significa está a negar o alicerce da verdadeira adoração. Porque na adoração você vai encontrar a palavra e a doutrina. As duas coisas sempre andam juntas. Então, no versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Por quê? Porque Cristo é a verdade, e viver em união com Ele requer a verdade. Efésios 4, 25 diz assim: pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui nós temos que falar a verdade um com o outro. Se um corpo, se dedo dói, ou se este pé é dado tiro, todo o corpo cai. Não é assim? Não consegue andar. Por quê? Mas a mão ia dizer: não sou eu. É a perna, não é comigo. A cabeça diria: não sou eu. É a perna. E os olhos também diziam: não sou eu. Mas mesmo assim, todos eles inclinam. A mão pega a ferida. Os olhos reparam na ferida. A boca chora. Os olhos tiram lágrimas. A mão pega na ferida. A mente sente dor. Estão a acompanhar por um membro só sofreu. Então é todo o corpo. Então, nós, com Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Sim. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Só um aqui se perder, Cristo sente dor. E você também tem que sentir dor quando um irmão se perde. Amém. Você tem que chorar pelo outro. Não chore só por seus pecados, chore também por pecado do outro. Viu um irmão caiu, você ora por ele, Senhor. Faça com que meu irmão volte à palavra de Deus. Só isso. É o que eu te peço, Senhor. Mas não é isto que a gente faz. Porque a dor dos outros não é nossa dor. Temos que alegar ter comunhão com Cristo e ter a salvação. Porém, sem poder viver e falar de acordo com a verdade, é estar enganado. Quem não vive, não fala, não vive a verdade, não fala com a verdade, está enganado. Assim é? Não estás a enganar a ninguém. Você pode pensar que está a enganar a cada um de nós, mas estás a enganar assim mesmo, de acordo com João 1:6. 1 João 1:6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você hoje pode cair no erro. Não é seu fim. Saiba reconhecer onde você caiu. Entender? Sim. Você é prostituta, é adúltero. Eu fui prostituto, fui adúltero, fui mentiroso, não é? Fui ladrão na minha vida. Você também foi a mesma coisa. Mas quando chegamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados, não é? Com a sinceridade, Deus transforma as nossas vidas. Então, é isso que diz, temos que adorar a Deus em verdade. Estamos juntos? Sim. Quem não tem a verdade, revela a real condição de seu coração. Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e remisse parte do teu preço da herdade? Pedro estava dando exemplo de alguém que vendeu sua propriedade. Naquela época, os homens, quando se juntavam a Deus, aos discípulos, o que eles faziam? Vendia suas propriedades e ajudar os apóstolos. Estamos vendo? É aquilo que os igrejas dizem, que vende a tua vida, as tuas coisas, depois traz tudo para a igreja. Não é isso. Não se aplica assim. As pessoas de livre e espontânea vontade vendeu suas coisas e chegou onde estavam os apóstolos. O produto era dele. Mas quando ele chegou lá, disse assim: vendi toda a minha propriedade, está aqui dinheiro, estou a vir entregar. Todo? Mentiu. Não era todo? Porque havia combinado com a mulher. Vamos falar aqui, o dinheiro que nós vendemos na nossa propriedade é isto aqui. Eles não eram obrigados a ir entregar o que venderam. Entendeu? Mas já que sentiram no coração dele para ir entregar,
o que venderam da casa. Só que quando chega lá, em vez de falar a verdade, eles tipo dizem, nós vendemos a nossa propriedade. Decidimos tirar uma parte para vir dar a vocês. Ninguém ia morrer. Tá vendo? Eles morreram não porque deram pouco, porque mentira que aquilo era tudo que eles tinham. Está percebendo? Não é porque foram dar pouco. Porque muitos dizem, não, a minha essa filha foram entregar pouco. Não é isto. Morreram por causa de mentir que eles, isso, o dinheiro que eles foram entregar era todo o dinheiro da venda da sua propriedade. Está percebendo? Deus gosta a verdade. Por isso que os que adoram em espírito e em verdade. Não importa que esta verdade doia como não, mas tens que falar a verdade. Hoje pode me chamar porque estou a falar a verdade. Mas amanhã, olha irmão, há crentes que gostam daqueles que falam a mentira para te satisfazer o teu desejo. Vale a pena a verdade que te dói de que a mentira que dura pouco tempo vai te alegrar hoje, amanhã, mas a verdade que te fala daqui e vai doer o seu coração. Está entendendo? É isso que eu estava a dizer. Nós temos que fazer o que é certo diante de Deus. Sim, temos que fazer aquilo. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardou a parte da herança. Os tais se opõem a Deus e permanecem fora do reino de Deus, de acordo com Apocalipse 21, 8 até 27. Os mentirosos, os que não adoram a Deus em verdade, em espírito e verdade, então este não fazem parte do reino de Deus. E nunca farão parte do reino de Deus. E ainda diz, os mentirosos pertencem à sinagoga de quê? De Satanás. De acordo com Apocalipse 3, versículo 9. Então, irmãos, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus em espírito e verdade, então Deus poderá abençoar as nossas vidas. A verdade, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A mentira nunca liberta. Os escolhidos de Deus, se Deus tem um propósito contigo, Satanás coloca todas as barreiras. Para você saber que se Deus tem um propósito contigo, você deve perceber quantas barreiras acontecem na tua vida. Se você ver que a tua vida é completamente cercada de barreiras do inimigo, às vezes Satanás te puxa para o pecado, Satanás te puxa para beber, Satanás te puxa para as mulheres, Satanás te puxa para o quê? Isso significa que ele sabe que Deus tem um propósito muito maior para ti. E ele sabe que se você alcançar aquele objetivo, ele não tem como te assegurar. Então, ele coloca os obstáculos, coloca mulheres, coloca má influência, coloca amigos, coloca bebidas, coloca muita coisa na sua volta para você não alcançar o objetivo. Então, nós precisamos ter o olho da quê? Olho da águia para perceber o que é verdade, o que é certo, o que é errado diante de Deus. Estamos juntos? Nos colocamos de pé.